Bem, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma Marcela Convida. Estou muito feliz, muito honrada que hoje meu convidado é o conterrâneo, né? É o Douglas Monte, daqui de Limeira, fisioterapeuta, blogueirinho, digital influencer, muito engraçado. Quem não segue, gente, não sabe que está perdendo, porque tem um conteúdo divertidíssimo. E hoje é o dia do fisioterapeuta, então a gente decidiu casar os dois assuntos aqui, né? Já dou os parabéns para o Douglas pelo dia do fisioterapeuta, uma profissão tão importante e tão necessária na nossa sociedade, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre por que escolheu o curso e também da blogueiragem aí, porque também é um assunto bem legal, bem interessante. Fique à vontade, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Agradeço, Marcela. Eu estou muito, assim, muito feliz mesmo, imensamente honrado. E eu ficava assim, será que um dia eu vou ser convidado, gente, pela Marcela? E esse dia chegou, finalmente. Ai, que delícia! Eu me oferecer, né? Falar, ai, Marcela, eu quero participar, né? Jamais. Mas Eu podia não ter sou se oferecida. oferecido. Aí, quando chegou o convite, eu falei, nossa, que honra a minha de estar no quadro Marcela Convida. Estou me sentindo muito lisonjeado mesmo, Ai, que né? bom, que feliz. Eu falo assim, eu brinco assim que eu tenho duas frustrações na vida, Mar. Uma é que eu nunca vou sentar no sofá do Jô Soares, porque ele acabou com o programa. Eu Todo sempre mundo pensei tinha um sonho, né, de ir naquele sofá e o desgramento acaba com o programa. um livro, alguma coisa, eu ia ser entrevistada por ele, mas não rolou, não deu certo. Nessa vida não deu certo. Ainda não. E o outro sonho que eu sempre tive era de participar do video show também. E aí a Globo acabou com meus dois sonhos. Gente, como assim, né? Como assim? Mas tem o Lady Night ainda. Esse aí eu quero participar. Isso, verdade. Você bem lembrada. Ela é ótima, a Tatá é Eu amo, ótima. amo. Eu sou puxa-saco da Tata Werneck, né? Então eu sou suspeita. Eu, eu adoro. Também sou meio suspeito para falar. Acho ela divertidíssima. Bom, é o seguinte, Má, como você mesmo disse, né? Hoje, dia 13 de outubro, Dia Nacional do Fisioterapeuta, dia em que nossa profissão foi reconhecida, né, de fato, como profissão regularizada. Nós temos um conselho, né, que é chamado CREFIT, que é o Conselho Regional da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, né? A profissão foi regulamentada e eu, assim, eu sempre quis lidar com gente, assim, eu sempre quis lidar com o povo, era isso desde sempre, quando eu fazia teste vocacional, sempre dava, assim, que eu sempre fui muito espontâneo, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? E assim, o que eu sabia que eu não queria para minha vida, não desmerecendo, óbvio que jamais, mas era assim, trabalhar dentro de um escritório fechado, enclausurado, na frente de um computador, num ar-condicionado, só ali na frente do computador. Não, eu queria ver gente, eu queria conhecer histórias, conhecer pessoas, né? Esse era o meu perfil. E como eu fui muito comunicativo, sempre fui muito assim, comunicativo na época de ensino médio, estudei a vida inteira em escola pública, é bom lembrar isso. E Uhum. na escola, a gente participava assim de vários projetos, como Grêmio Estudantil, nós organizávamos um jornal na época impresso, né? Na época não tinha tanto essa questão da internet, então a gente imprimia um jornal bimestral e eu fazia Mas parte desse muito projeto. legal. Você estudou em que escola Muito, aqui? no Arlindo Silvestre. Nossa, Arlindo A, é vi, ótimo, uma ótima escola. a vida toda eu estudei no Arlindo Silvestre, desde a quinta série, na verdade, da quinta até o meu ensino médio, até o último ano. E, assim, fiz muitos amigos lá, assim, tanto é que os meus amigos da vida, assim, que eu tenho, que eu levo, que eu falo que são meus amigos, assim, da vida, eu conquistei lá, né? E a gente tinha vários projetos, nossa, assim, Grêmio, era o jornal estudantil, a Gazeta Estudantil, tínhamos uma rádio, né, que nós movimentávamos na hora do intervalo, era muito legal mesmo. E as pessoas sempre falavam assim, acho que você leva jeito para jornalismo, vai fazer jornalismo, porque eu acho que você deve ir para a área de comunicação, essas coisas. E aí eu fui meio que acreditando nisso, né? As pessoas foram me incentivando. Aí eu falei, será que é? Será que não é? E aí eu falo que a minha vida é toda uma história, porque eu sempre quis fazer jornalismo, prestei história e acabei fazendo fisioterapia. Tudo a ver uma coisa com a outra.
Nós temos duas coisas em comum. Eu fiquei assim até os 45 do segundo tempo dizendo: vou ser jornalista, vou ser jornalista. Nos últimos minutos antes de fazer inscrição, eu falei: não, vou fazer história. Porque conversando com uma amiga, ela me disse: ai, mas você leva tanto jeito para conversar com as pessoas, para ensinar, por que você não faz um curso de licenciatura? Eu travei e falei: não, verdade. Tá aí, vou fazer a minha parte para mudar a sociedade, porque é muito no que eu acredito, né, na educação pública e de qualidade. Aí eu fiz bom, história. é bom a gente fazer alguma coisa que gosta, né? Olha, Muito e bom. aí assim, é ótimo, é muito bom. E assim, aí eu fui para a área da saúde, né? E aí, na área da saúde, quando eu defini realmente que, de fato, era a minha área e que eu queria realmente, de fato, fazer algum curso da área da saúde, o pessoal sempre fala assim, por que você não foi fazer medicina, etc e tal? Eu falo, gente, por várias razões, mas a principal, os principais motivos é que eu queria uma profissão, que é aquilo que eu falei anteriormente, que eu tivesse um contato maior com esse paciente, com essa pessoa. E, de fato, a fisioterapia me proporcionou isso, Mar. Porque, assim, o médico, querendo ou não, ele vai lá, aplica todos os seus conhecimentos, vai lá, aplica a sua técnica, prescreve a medicação, às vezes a consulta é ou não rápida, vai lá, faz uma cirurgia, salva vidas, a gente tem que ir no paciente, acaba ali. O enfermeiro é a mesma coisa, ele vai cuidando do paciente até um certo ponto, mas a reabilitação, aquela pessoa, aquele profissional que acaba criando um vínculo maior com o paciente é o físio. O físio, às vezes, fica reabilitando uma pessoa 3, 4, 5, 6 meses, dependendo da gravidade, 1 ano. Quer dizer, você vai tendo uma proximidade muito grande com esse paciente, com a família dele, e era isso que eu queria, era esse contato maior, essa proximidade maior com as pessoas. E aí eu brinco assim, eu falo que eu não sou nada muito modesto, né? Eu falo assim, eu não queria, acabei não era a minha primeira opção, a minha primeira escolha da fisioterapia, mas eu falo que assim, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu. E deu super certo, porque você adora. E eu adoro mesmo, assim, e não me vejo agora fazendo outras coisas, mas assim, eu acho que o bom do ser humano é que ele é múltiplo, né? A gente se adapta a várias situações e a gente tem essa multiplicidade, a gente não precisa, né, ser uma única coisa só e ponto. Não, às vezes as pessoas têm outros talentos, outras coisas que podem desenvolver durante ao longo da vida, né? Acho que a gente não está mais vivendo aquela fase de você é isso e ponto. Não, você acaba descobrindo outras coisas por hobby que seja, né? Exatamente. Igual como você disse, a questão da blogueiragem aí. Eu não me considero um digital influencer, gente, não me considero. Não, é sério mesmo, eu não me considero uma pessoa assim que influencia outras pessoas, né? Eu não sei se eu tenho esse poder, essa capacidade de falar, gente, comprem essa caneta e todo mundo vai comprar amanhã essa caneta. Eu não sei se eu tenho esse poder, né? Mas assim, eu falo que eu sou um gerador de conteúdo na internet. Nas minhas horas vagas, eu faço isso por hobby, não ganho dinheiro com isso, então por isso que eu falo que não é uma profissão, né? Porque hoje em dia as pessoas precisam entender, se conscientizarem, que digital influencer é sim uma profissão. Eu conheço várias pessoas que levam isso a sério, né? Que levam isso, sim, tipo, ao pé da letra mesmo, como profissão, ganham dinheiro com isso, né? Tem o seu orçamento baseado nisso, e que não é o meu caso, gente. Eu falo assim, não é o meu caso. Nesse caso, assim, não ganho mesmo dinheiro com a internet, e eu faço isso tudo por hobby, faço porque eu gosto, eu tenho uma criatividade um pouco aflorada, então, assim, acho que é questão do signo, eu sou geminiano. Que signo que você é, Mar? Eu sou de Ares. Tem mais duas Ai, meu Deus, vou semanas aqui. acabar agora, vou encerrar com isso. Todo mundo tem medo. A Renata aqui é de Ares e a Bárbara também é de Eu Ares. não Só acredito. as arianjas aqui. Ah, a Bárbara falou, amo gente. Eu... Olha, não tem nem como, assim, eu fugir do meu signo,
porque eu sou gêmeos no signo, minha lua é em gêmeos, meu ascendente é em gêmeos, eu sou 100%, 200% geminiano. Não tem nem como dizer que não é. E assim, a primeira impressão que eu tive ao ver os seus vídeos é de que você ou era geminiano ou era sagitariano. Falei, gente, só pode ser um desses dois, porque não tem como. Quem brinca tanto, quem tira Você já logo imaginou, deduziu. só pode ser um dos dois. Eu tinha acertado já, então. Só. E assim, então eu faço tudo por hobby, assim, tanto é que o meu perfil no Instagram, as pessoas nem sabem ao certo a minha profissão, assim, eu nem deixo muito explícito lá em relação que eu sou fisioterapeuta. Esses dias eu fiz até uma enquete lá perguntando, gente, vocês sabem qual é a minha profissão? A maioria das pessoas acharam que realmente eu fosse, de fato, digital influencer ou blogueiro, e poucas pessoas acertaram. Quando eu falo que sou fisioterapeuta na internet, as pessoas levam um susto, né? Falam, como assim fisioterapeuta? Eu não sabia. Mas, enfim, eu sou fisioterapeuta já há 11 anos, me formei em 2019. Como disse antes, me formei em escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, prestei o Enem, ganhei uma bolsa 100% pelo ProUni e fui fazer fisioterapia. Eu A adoro gente precisa defender programa porque ele dá acesso a quem mais precisa estar na faculdade, na universidade. Isso. E é muito necessário. Exatamente. Muito necessário. Sim, a gente precisa, né, levantar essa bandeira realmente e defender esses programas sociais realmente, de fato, que fazem a diferença na vida de milhões. Não é a vida de uma pessoa, não, é na vida de milhões de brasileiros. Pessoas, né? Exatamente. Sim, e aí eu fui... Não, na época, na realidade, isso já faz um tempinho, em Limeira não tinha o curso ainda de fisioterapia. Estava começando ainda, engateando a fisioterapia aqui em Limeira. Aí eu fui fazer em Leme, para lá de Araras, e assim, aí depois abriu aqui, eu não lembro se foi na Einstein, ou não lembro em qual faculdade que abriu o curso de fisioterapia, e eu tinha a possibilidade de transferir o curso de lá para cá. Porém, como eu já tinha acostumado com a turma lá na faculdade, com os professores e tal, falei, não vou sair daqui, já me adaptei aqui, já gostei daqui. Né? Aí eu acabei viajando todos os dias, realmente, assim, ia de van, né, todos os dias para Leme, só no último ano que era estágio, e aí eu acabei me mudando para lá, morando lá, né? Na minha época eram 4 anos de faculdade, hoje aumentou mais um, são 5 anos o curso de fisioterapia. E assim, a fisioterapia, Má, ela tem uma possibilidade muito grande de atuação. Vamos bater um pouquinho agora um papo sobre a fisioterapia em si. O fisioterapeuta, ele tem essa formação generalizada, que a gente chama generalista. Ou seja, ele sai como um profissional capacitado para atender diversas áreas, né? O campo de atuação é muito grande. E aí é muito importante que o fisioterapeuta ele identifique a área que ele mais gosta, a área que ele mais se encontra, que ele mais quer se aprofundar e se especializa. Porque hoje em dia o mercado de trabalho, ele procura profissionais cada vez mais especializados, né? Cada vez mais especialistas em um determinado assunto. E aí, eu falo que é como se fosse uma medicina mesmo. O fisioterapeuta sai com essa formação clínica geral, né? Um clínico geral, e depois ele vai procurar a sua área de atuação. E aí a área é tão vasta que ele pode atuar tanto numa UTI, agora na pandemia a gente vê o quanto que os profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, fisioterapeutas, né, médicos, eu acho que eu acabei sendo interrompido aqui. Sua câmera. Que acabaram de me ligar aqui no meu celular. Ah, tá. Agora voltou? Voltou. Eu recusei aqui a ligação, não sei nem que... Aquele número louco, né, que liga pra gente nem vezes. Oi, deve ser esses números 011, tudo doido. Uma doideira, nosso tormento. Voltando a falar. Nossa, já bloqueei vários, assim. Vários. Enfim, e assim, o médico ele sai da faculdade como um clínico geral e depois ele vai fazer uma residência, né? Em neurologia, em ortopedia, em várias áreas de atuação. O fisioterapeuta é a mesma coisa, ele sai como um fisioterapeuta
bem generalista, e depois ele vai procurar se especializar em alguma área. E existem inúmeras áreas, por exemplo, desde trabalhar em uma UTI, né, com pacientes lá entre a vida e a morte, pessoas lá na UTI, quanto trabalhar em um salão de beleza, por exemplo, com estética. Olha que extremo, né? O quanto coisas muito distantes, que a gente vê como muito distantes, né? E que no fim é a mesma formação básica, né? Sim, exatamente. Então, a base é a mesma e depois a pessoa vai fazer cursos de especialização, pós-graduação, para que possa ser especialista naquele determinado assunto. E realmente, de fato, hoje em dia, como eu venho falando, o mercado de trabalho ele exige que você seja especialista em um determinado assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, antigamente tinha lá um médico da família, né? Lembra? O médico visitava a família, ia nas casas, e ele tratava desde por exemplo, desde uma dor de cabeça, uma dor de barriga, até um câncer, um tumor, por exemplo, daquela membros daquela família. Era um médico que as pessoas confiavam, e aquele médico atendia todas as doenças possíveis e imagináveis daquela família. Sim. E isso foi mudando ao longo do tempo. A medicina foi evoluindo, e as pessoas foram se especializando. Aí vou dar um exemplo bem clássico hoje, por exemplo, o ortopedista. Então, ele é um médico que fez residência em ortopedia, mas além de ser ortopedista, hoje em dia ele tem que ser especialista em alguma articulação. Por exemplo, o médico é ortopedista, mas ele é especialista em joelho. Tá vendo? Ó, já afunilou um pouco mais. Então, além de médico, além de ortopedista, né? Ele só trata. Ele só trata pé, ele só trata mão, ele só trata quadril. Não que ele não possa atender outros casos, não é isso. Mas é que ele estudou mais aquela articulação. Então, ele só trata, por exemplo, coluna. Existe muito isso na medicina. E a fisioterapia é a mesma coisa. O fisioterapeuta pode atuar lá no hospital, né? Na linha de frente, por exemplo, como a gente está vendo a partir da pandemia, o quanto os profissionais vêm trabalhando o dobro, o triplo, né? Quanto eles estão naquele grupo de risco realmente, de fato, porque estão ali na linha de frente, trabalhando e tal, às vezes pouco valores, né? Quase sempre pouco valorizados, na questão de remuneração, questão de valorização realmente da profissão, enfim. E a importância do fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta dentro de uma UTI, ele é quem vai, na questão de intubação, é ele quem vai controlar o respirador mecânico, a ventilação mecânica, fazer um pouquinho mais de forma técnica agora. Né? Se tiver secreção. Exata. Isso, falou tudo agora. A fisioterapia respiratória, que é aquela que você vai tentar higienizar os pulmões, limpar os pulmões. E as pessoas associam muitas vezes a fisioterapia, e isso eu levo ao longo da vida, como, não desmerecendo, óbvio também que não, mas a fisioterapia só como a massagem. As pessoas associam muito isso. Ah, você é fisioterapeuta? Ah, faz uma massagem aqui. Faz uma massagem aqui. E não é bem isso, né? Eu lembro mesmo no estágio, quando eu fui para o hospital, que eu trabalhei no hospital só quando eu fui fazer estágio mesmo. Eu, particularmente, não gosto muito do clima, do ambiente hospitalar. Eu acho pesado, acho uma coisa meio... sei lá, eu acho um clima meio tenso, sabe? Assim, não gosto nem do cheiro. Trabalhar, né? Eu não conseguiria trabalhar em hospital. Exatamente. E é bom que existam inúmeras áreas e inúmeros gostos, porque, poxa, se fossem depender de mim, para reabilitar alguém no hospital. Olha lá, tá vendo? Se fosse depender da gente, né? É por isso que eu falo, ainda bem que não é todo mundo que gosta da mesma cor, né? Tem essa diversidade aí e essas opções de trabalho e tal. E aí eu lembro muito bem, por exemplo, quando eu fui no hospital trabalhar no estágio, daí você é obrigado aí, né? É obrigatório. E aí um senhor tinha acabado de fazer uma cirurgia cardíaca, então estava, né, com uma cicatriz enorme aqui no peito, estava fazendo com vários pontos, aqui tinha feito uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia de alta complexidade no coração, e o médico prescreveu fisioterapia para ele fazer essa fisioterapia respiratória logo após a cirurgia.
E aí eu lembro muito bem que eu entrando no quarto dele, né? Ele não estava muito entendendo o que ele ia fazer, daí eu fui explicar. Não, o senhor vai fazer fisioterapia agora. Mas você vai fazer massagem no meu coração? Ele falou, né? Não, quase, quase. Vou fazer uma massagem daqui fora, aí dentro do Não, não senhor. é. Então, assim, as pessoas associam muito realmente, de fato, né? E falam assim, massagem, massagem. Não, a massagem, sem dúvida alguma, é um recurso. Então, na faculdade, a gente aprende também a fazer massagem. Então, assim, é um recurso que a gente pode utilizar em alguns pacientes, mas como um recurso. Não que um fisioterapeuta seja reduzido ou resumido apenas a isso, entendeu? Sim. E aí tem os fisioterapeutas que vão para a área de dermato funcional. Cara, então aí sim, os fisioterapeutas atendem pessoas, e não só para essa área de estética, não, mas de reabilitação também. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia, uma retirada da mama, aí tem que fazer drenagem linfática, né? Porque tem muita retenção de líquido. Então, não é só na parte de estética, na questão de celulite, estria, não é nada disso. Tem também essa parte, mas também tem a parte de reabilitação, na parte de estética, na parte de dermato funcional. E é uma gama, é uma gama mesmo, assim. Tem fisioterapia esportiva, então, assim, hoje em dia, né, todos os clubes, todas as modalidades esportivas têm que ter um fisioterapeuta, né? Isso há alguns anos atrás não existia isso. Imagina, né? você nem E sabia. agora hoje em dia precisa. Existem inúmeros estudos científicos que comprovam a eficiência de um fisioterapeuta em qualquer time, em qualquer modalidade, e precisa de um fisioterapeuta, entendeu? Então, assim, para neuropediatria, né? Então, as crianças que nasceram com alguma deficiência, desenvolveram alguma síndrome rara ou não. Às vezes a pessoa também associa muito a fisioterapia, né? Somente com isso. Por exemplo, com a ACD, o trabalho do Teleton na televisão. Tem muita gente que quer ser fisioterapeuta por conta disso, né? Quando vê aquelas histórias comoventes, aquelas histórias bonitas de superação, de reabilitação, principalmente em crianças e tal. Mas, assim, existem inúmeras atuações mesmo, assim. Ortopedia, que é o meu caso, na verdade, eu me especializei logo após a faculdade, fiz uma especialização, né, pela Unicamp, em Campinas, na FCA, na Faculdade de Ciências Médicas, na verdade, na Unicamp, e ortopedia e traumatologia. Aí eu fiz cursos de Pilates também, que é excelente, uma coisa muito boa. E caí de paraquedas em uma área, que é uma área assim, que eu me identifiquei muito, que é a fisioterapia do trabalho. Poucas pessoas sabem também, Mar, que o fisioterapeuta tem essa condição de trabalhar dentro de uma empresa. Porque às vezes aquela empresa não está tendo tanta produtividade, aquela empresa ela está tendo um número muito grande de afastamentos, de essas questões, né? Eu descobri fisioterapia empresarial porque o meu pai trabalhou na Ginomoto muitos anos. E aí lá, um dia ele chegou falando com a gente assim: hoje teve a laboral com o físio. Eu falei, o quê? Ele falou, não, é porque agora a empresa contratou todo dia, 15 minutos antes da gente entrar, todo mundo faz os exercícios lá para principalmente para as articulações, né? Principalmente mão, joelho, aqueles que ficam muito tempo em pé. Eu fiquei assim, isso é lógico, faz uns 15 anos já. Eu lembro que eu era adolescente quando meu pai me disse isso, mas eu fiquei muito espantada da preocupação da empresa, lógico que ela está pensando na produtividade e tudo, mas também, ao mesmo tempo, ela está oferecendo um acesso à saúde não formalizada, né? Não lá só no médico, mas com outro tipo de profissional e dentro da empresa. Então, acho isso muito importante também, né? Sem dúvida alguma. E eu sempre falo assim que, infelizmente, no Brasil, as empresas que investem em fisioterapia, né, em esse tipo de trabalho, em ergonomia, que é o nome mais correto de se falar, ergonomia,
elas são, infelizmente, ainda são as multinacionais, são as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, elas ainda não têm essa visão, o quanto que isso traz de retorno para a própria empresa. E isso os dois lados ganham. Tanto a empresa, porque aumenta assim, Aumenta a produtividade qualidade. e aumenta os lucros. A gente não pode ser hipócrita aqui e falar que a empresa ela não está interessada em lucros, porque a gente vive nesse capitalismo. Isso, a gente vive nesse capitalismo. Então as empresas querem o quê? Grandes lucros. Né? Já sabemos. E isso, assim, o bom disso é que você consegue beneficiar os dois lados. Você consegue aumentar a produtividade. Agora sumiu. Voltou. Peraí que deu uma travadinha. A Marcela sumiu, Oi. gente. Agora eu vou... Quanto também o funcionário, né? Porque ele vai trabalhar com a qualidade de vida, né? Vai aumentar essa qualidade de vida, ele vai trabalhar mais satisfeito no sentido de menos dores, etc. e tal. Então, assim, é um casamento que acaba os dois lados sendo beneficiados, sabe? Sim. Mas é isso, assim, eu adoro o que eu faço, amo de paixão e ossos do ofício, né? Assim, as pessoas descobrem que eu sou fisioterapeuta e já, ai, o que eu tenho aqui no meu ombro? Eu falo, calma, deixa eu pegar aqui meu óculos de raio-x. Deixa eu descobrir aqui, porque essa tecnologia... Deixa eu pegar minha bola de... Deixa eu pegar minha bola de... Eu falo assim, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui para eu descobrir. Mas esses dias, olha, não pensem em vocês, mas, ó, reunião de família, as pessoas sempre realmente pensam que você é fisioterapeuta 24 horas por dia, sabe? E esses dias eu estava no shopping, caminhando, né, que abriu agora recentemente, eu tive que ir lá comprar um presente, tava tudo fechado, né? E aí reabriu agora o comércio, eu tive que comprar um presente para uma pessoa que estava fazendo aniversário. E aí eu encontrei com um paciente que tinha sido meu paciente há alguns anos atrás, e no meio do shopping, assim, né, a gente procurando manter o distanciamento e tal, ele vem para mim, ainda bem que eu te vi aqui, eu tô com uma dor no joelho, o que você acha que é? Noção zero. Eu falo, olha... Falei assim, olha, a gente pode até ver uma outra hora, agora não é o momento, assim, né? Vamos ver essa dor daqui a pouquinho, agora não é a hora nem o momento. Mas realmente acontece muito isso, sabe? Mas as pessoas... Porque, assim, ainda mais uma dor no joelho, que o joelho é a maior articulação que a gente tem no nosso corpo. Então, pode ser N coisas, pode ser inúmeras coisas, não pode ser uma coisa só, pode ser inúmeras coisas. Então, a gente tem que, né? Mas, enfim, com a pandemia, a gente teve que se reinventar um pouco, assim como todas as profissões, eu acredito, Sim. né? A gente teve que se reinventar um pouco. Por exemplo, a minha parte, dessa parte empresarial, dessa parte do trabalho, deu uma queda, assim, nossa, drasticamente, né? Então, assim, as demandas diminuíram muito, porque as empresas, a princípio, elas estavam preocupadas com outras coisas, com a própria economia, com a própria... Eram outras preocupações no momento. Então, ainda está recuperando e está longe ainda de se recuperar 100%. Então, isso deu uma super queda. Mas, além da ergonomia, eu faço um trabalho de home care, que a gente chama, que é atendimento a domicílio, né? E, geralmente, a gente atende nas casas pacientes idosos, pacientes que não conseguem se locomover, porque tiveram algum acidente vascular encefálico, que é o famoso derrame, ou tem alguma doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson, alguma doença desse tipo, e às vezes não consegue se locomover até uma clínica, e aí a gente presta esse serviço de atender os pacientes nas casas, né? E aí eu fiquei muito preocupado, porque lá em março, quando estourou a pandemia aqui no Brasil, e aí eu fiquei umas 2, 3 semanas, sem atender ninguém. Não fui atender ninguém mesmo, porque estava aquela instabilidade, ninguém sabia. Tava tudo muito incerto as coisas, né? E aí foi quando eu percebi a importância do meu trabalho, porque
as pessoas começavam a me ligar, os familiares começaram a me ligar, dizendo assim, Douglas, essas 2 semanas que você está sem vir aqui, o quanto que meu pai, meu avô, meu parente, ele piorou. Então, assim, ele foi regredindo, foi perdendo coisas que a gente já tinha conquistado na reabilitação. E aí eu falei, gente, então vou ter que voltar, né? Vou ter que, infelizmente, né? Ou infelizmente, vou ter que voltar. Aí eu tive que redobrar todos os meus cuidados em relação à segurança minha e principalmente não era nem só minha, mas dos meus próprios pacientes, porque eles eram do grupo de risco, eles eram idosos. Então eu atendo paciente de 80 anos para cima. Eu tenho uma paciente de 94 anos, Mar. Gente do céu. A preocupação é triplicada, né? Exatamente. E ela é uma fofa, sabe? Assim, lúcida. Ela quebrou o quadril, né? Quebrou o fêmur. Teve uma queda e quebrou o fêmur. Mas a cabecinha dela tá muito boa. Ela, assim, foi professora a vida inteira. Então, assim, ela é uma fofa. E, assim, eu vou lá, eu falo que todas as vezes que eu vou lá, eu tenho uma aula de história, Mar. Porque ela conhece todo mundo da cidade, assim, no sentido de lá da época do Trajano Camargo. Então, desde a época. Nossa, gente, me leva junto um dia. Quero bater papo com ela. Eu preciso te levar um dia. Ó, o pai dela era o braço direito do Dr. Trajano Camargo. Gente do céu! Preciso conhecer essa Conheceu todo mulher. mundo. Dona Terezinha. Um livro com ela. Conheceu Dona Terezinha, Trajano. Então, assim, é uma aula de história. Todas as vezes que eu vou lá, eu acabo aprendendo muito e, assim, é muito gostoso. E ela é maravilhosa, assim, sabe? Lúcida. Eu brinco com ela, anti-Bolsonaro. Já tá bem claro. Eu falo, a senhora tá lúcida. Eu falo, a senhora tá lúcida mesmo, né? Porque você é anti-Bolsonaro. Amiga do coração. Mas olha o tanto e assim, a gente teve que redobrar muito a atenção. Ah, mas é bom, né? Conversar com e a gente teve que redobrar muito, né? Isso, esse cuidado com os idosos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu fazia anteriormente, que agora eu não posso mais fazer, é às vezes emendar um atendimento no outro. Então, às vezes eu saía de casa, eu ia de um paciente e já ia logo emendava para questão de praticidade mesmo, de horários e tal. Agora eu não faço mais isso. O que eu faço? Eu atendo um paciente, então agora espaço bem o tempo de um para o outro para eu higienizar todos os meus equipamentos, limpar todos os meus equipamentos. Então, em alguns e leva horas isso para eu atender outro paciente, ir na casa de outra pessoa. E eu levo, assim, todos os meus equipamentos, tudo muito seguro. Tem casa que eu coloco até uma touquinha no pé para entrar, luva na mão, máscara, tudo para que eu não seja risco para eles, né? Assim, tanto para mim, mas principalmente para eles que são um grupo de risco. Exatamente, exatamente. Então a gente teve que se readaptar, né? Se reorganizar por conta de toda essa pandemia. O nosso Conselho Regional de Fisioterapia permitiu os atendimentos online. Então, por exemplo, em algumas sessões, há a possibilidade, de, por exemplo, de você dar uma aula de Pilates ou passar alguns exercícios via online, porque a tecnologia veio para isso, né? Ajuda bastante. Facilitou muito a vida da gente nesse sentido. Então, ele permitiu essas teleconsultas. Então, foi permitido por conta de toda essa pandemia. Agora, uma coisa, Má, que eu estou sentindo muita falta, e você também acredito que esteja, que, além de fisioterapeuta, eu também sou professor. E, assim, dar aula online tem sido um desafio enorme para mim esses meses todos. É difícil. Porque eu gosto do contato com os alunos, eu gosto da sala de aula, eu gosto de estar ali com eles, trocando experiências, né? E é muito gostoso esse clima de sala de aula. Você gosta também, porque você tem você nasceu para isso, né? Você tem
uma coisa natural, uma coisa que já vem de você, né? É, Nata isso. E assim, faz 2 anos, agora em novembro, que eu estou na coordenação pedagógica, então eu não estou em sala de aula, mas eu sempre tenho, que eu tenho entendi. oportunidade, eu falo, eu morro de saudades de sala de aula. Eu morro porque eu adoro sala de aula, eu adoro essas conversas, eu adoro essas trocas. Os alunos que estão aqui, que me conhecem, né, há algum tempo, sabem que faltou algum professor, se eu tiver disponível no momento, eu vou substituir, porque eu adoro contato, eu adoro ensinar, principalmente a minha disciplina. Mas, assim, dou uma aula lá de filosofia, uma de sociologia também, tranquilamente. Mas eu gosto muito, e a gente e não só nós, né? Os próprios alunos também têm sentido muito essa falta. Porque eu acho que agora, mais do que nunca, a gente viu como as relações humanas, elas são importantes, e elas são mais importantes ainda quando elas são relações saudáveis, né? E quando Sim, as relações são saudáveis, você sente uma falta imensa daquele contato, daquela conversa, daquele dia a dia, né? Tem os meninos que tá aqui que sai do pebolim, vai para a sala de aula, vamos lá. Aquelas brincadeiras que a gente faz, senta no almoço para conversar com todo mundo. Então, assim, que a nossa escola é integral, né? Então, eu sim, sinto muita falta. Quando eu vou para lá, quando eu faço. Eu tenho trabalhado mais home office, né? Mas a partir da semana que vem eu vou todos os dias. E aí, sim. toda vez que eu chego, é aquele vazio, aquela escola. Você fala, gente, é um lugar de tanta gente, é um lugar de muitas conversas, e tem conflito, tem problema, qualquer lugar tem. Mas é um Todo lugar lugar. que, em geral, é muito gostoso de trabalhar. Beatriz, eu trabalho na Escola Marciano de Toledo Pisa, lá em Rio Claro. Eu sou daqui de Limeira, moro aqui em Limeira ainda, mas eu trabalho lá em Rio Claro. E eu estou lá há 2 anos, né? Mas eu trabalhei aqui 8 anos em Limeira Legal. E eu dou. e no Ataliba. Não, do Edilha, Ataliba e Marceliano. Legal, que legal. Você tem um currículo extenso aí, muito bacana, né, Mar? Tenho, eu Então, e eu adoro. e assim, eu falo assim que a tecnologia ela veio com certeza para facilitar muito a nossa vida, né? Ela facilita muitas coisas. A única parte que eu gostei foi assim, você que é coordenadora vai repudiar o que eu vou falar, mas assim, toda a parte burocrática, eu adorei que está sendo à distância, reuniões que dá para fazer online, sabe? Mais Assim, prático. mais prático. E você trabalha em Rio Claro, eu trabalho em Piracicaba, eu dou aula em Piracicaba, numa faculdade em Piracicaba. Então eu tenho que me locomover, às vezes, para uma reunião de 1 hora, ou menos até. Aí eu tenho que me locomover até Piracicaba e tal, toda aquela parte burocrática mesmo da questão, do assunto. Eu achei que isso facilitou muito essa questão da distância e foi muito. Foi proveitoso nesse sentido né, tem mal que vem para bem, digamos assim. Mas Sim. a sala de aula em si, eu venho dando aulas online, mas, olha, eu admiro muito quem faz algum curso à distância, tiro meu chapéu, falo, olha, porque realmente, assim, eu particularmente, sinto uma dificuldade muito grande, né? Falo, gente, não é a mesma coisa. Não Dar é. aula aqui do meu quarto para estar lá na sala de aula é uma diferença gigantesca, entendeu? Então, assim, eu sinto muita falta desse feedback, desse contato visual com os meus alunos, entendeu? E é Eu muito. acho que deve ser mais ou menos, sabe o quê? E eu que estou Fala. a Bárbara está fazendo um estágio, ela está fazendo uma iniciação científica. É disso, né, que você está falando, Bárbara? Hum, Lá na Unesp, da nossa. Geografia. Então, assim, ela gostaria de Parabéns, ter as orientações direto com o professor da universidade, tudo. Tudo à distância, os documentos, a forma como ensina, é muito. Assim, exige é muito. muito mais
dedicação e empenho do próprio aluno e também do professor para conseguir fazer essa junção de aprendizagens, né? Que nem de longe é igual o contato tete a tete. Não. É mais ou menos quando eu sempre gosto de comparar assim, sabe quando entrevistam algum ator, alguma atriz, e eles sempre falam assim, olha, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de fazer cinema, eu gosto de fazer televisão, mas a minha paixão é o teatro, porque o teatro é o calor ali humano, né? Você vê o corpo a reação automática, né? Você isso, exatamente. O teste é teste ali. Então você está ali e você sente, né, aquela vibração, aquele clima, aquela energia daquele momento. É diferente, querendo ou não. E assim, eu espero que, né, assim como todos vocês, a gente está torcendo muito para que a gente tudo dê certo, no sentido de as pesquisas em relação à vacina estejam cada vez mais avançadas e que isso Sim. possa, de certa forma, a gente possa, esse novo normal que a gente chama, né? A gente possa aprender alguma coisa com tudo isso, né? Sim. E ver o quanto realmente você disse uma coisa muito importante que me tocou bastante agora. As relações, né? Eu que sou muito assim do afeto, eu gosto muito de cumprimentar as pessoas abraçando. E você, né? Brasileiro tem muito isso, né? Euzinha, beijo, abraço. É tão estranho chegar nos lugares, às vezes você vai ver uma pessoa, você fala, o primeiro impulso, né? É ir abraçar a pessoa e você fala, oi, tudo bom? Né? Não posso, é muito estranho. Beatriz, a gente nem sabe mais abraçar, é muito estranho. Muito estranho. É muito... Não, a gente desaprendeu, né? A gente desaprendeu e é muito triste. Uma coisa muito marcante também que me aconteceu durante essa pandemia, foi assim, e tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Eu estava atendendo um paciente, um senhor, e ele completou aniversário. Ele fez aniversário de 80 anos durante a pandemia. Então não puderam fazer festa, não puderam se reunirem, não conseguiram organizar nada, né? Assim, e aí eu atendi ele justamente no dia do aniversário dele. E a gente tinha que interromper várias vezes a sessão porque ele recebia ligação de pessoas, de amigos, de familiares, e dizendo: olha, não posso ir aí te dar um abraço, não posso aí te cumprimentar pessoalmente, não posso ir te parabenizar pessoalmente, então receba minhas felicitações, mas por telefone. E eu percebi que ele ficou um pouco assim para baixo, né? Muito triste. O quanto que as relações, né, pessoais, interpessoais, é de extrema importância. A gente viu que a gente não foi feito para viver sozinho, parece. A gente tem essa ligação, essa conexão. Nós somos seres sociais, né? A gente precisa nós somos interdependentes, né? A gente não consegue sobreviver sozinho, fazer todas as coisas sozinho, né? A gente está bem distante lá, né? Do homem das cavernas, que ele próprio caçava, ele próprio encontrava uma moradia, ele mudava quando ele não tinha mais alimentação. A gente está muito distante disso. A gente chegou num ponto que, às vezes, nem a própria comida a gente faz, né? Nem a comida a gente faz. A gente bem isso. Tudo, né? Então, assim, a gente tem um nível de interdependência tão aprofundado que é diferente mesmo você pensar que agora as relações estão se dando de uma outra forma, né? E a gente precisa aprender, sim, a trabalhar com tudo isso e tentar o máximo possível manter as nossas relações, né? Eu tive pessoas das quais eu me afastei pela distância, mas física, mas que nas conversas, nos diálogos, eles foram cada vez mais aprofundados. Eu acho isso muito louco, porque às vezes a gente estava tanto tempo junto fisicamente, mas acabava não conversando coisas tão profundas ou tão relevantes, importantes. Aí chega um momento desse que você tem que ficar mais em casa, reflexivo, aí você fala, nossa, agora dá para eu conversar sobre isso, ou o assunto chega, você nem percebe. Eu achei isso muito interessante também, né, de tudo isso. De maneira alguma vou falar que é um lado positivo, nada, né, porque a gente está aí ó, com 150 mil mortos,
né? Não, não É uma vamos coisa romantizar, né? triste, né? Não é questão de romantizar a Não questão. dá para romantizar. Mas eu acho que assim, o que a gente pode é refletir também como é que a gente, enquanto ser humano, às vezes fica muito próximo Sim. das superficialidades das relações do que do aprofundar, né? Eu acho isso muito legal nesse ponto, né? Para a gente foi muito, Uhum. para mim, eu falo, pelo menos, foi muito importante, muito relevante. Sim, E aí, gente? realmente. E que Não, mas pode continuar falando. Estou falando pro pessoal escrever dúvida aí. não, Pode continuar assim, torcer para que isso passe logo, né? Torcer para que isso passe logo. Eu vi essa semana um meme, achei muito divertido nas redes sociais, assim, não vejo a hora que seja todo mundo vacinado, todo mundo correndo atrás do trio elétrico, Skol Beats a R$ 3, Meu um monte de sonho. plaquinha. Se o corona não te pegou, eu vou te Eu pegar. como eu queria. Gente do céu. Ai, ai, mas faz falta, né? Faz falta contato humano. E aí, é engraçado como na sua profissão essas coisas também ficam muito marcadas, né? Porque, como você disse, você teve que redobrar seus cuidados para o home care. E aí a gente bate de novo lá na questão da fisioterapia e da relevância. 2, 3 semanas sem o contato físico com essas pessoas, como o tratamento regride, né? E por que é tão importante essa fisioterapia? Também. Por que é que ela tem essa relevância e por que ela demorou tanto para entrar realmente, né, dentro da sociedade e ser considerada uma profissão e ser respeitada como uma coisa necessária que ela realmente é, né? Exatamente. Eu acho que assim é uma luta constante, é uma luta diária, na realidade, em relação a essa valorização, né? Isso não estou dizendo, não estou puxando sardinha só para o lado da fisioterapia, mas como de todos os profissionais de saúde no Brasil, tá, Mar? Então, assim, querendo ou não, nós temos uma realidade muito triste no Brasil, onde nós temos uma figura de um profissional da saúde, que é o médico, por exemplo, que em muitos casos é sim desvalorizado, né? Mas ele está em um patamar um pouco mais elevado. E aí teve até uma briga alguns anos atrás em relação ao ato médico. Não sei se você que é politizada, com certeza deve ter se inteirado em relação a isso. E assim, e parece que daí fica um segundo plano todos os outros profissionais da saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores físicos, todos os biomédicos, todos os outros profissionais de saúde são meio que jogados um pouquinho de escanteio no Brasil. E aí E a era gente bom, tem o é bom quando terceiro todas as setor classes, ainda, essas. né? O maqueiro, a auxiliar de limpeza, a nutricionista, a pessoa que leva a alimentação, Exato. que todo mundo ali é necessário, gente. Sem esses profissionais, um hospital não roda. Sim, exatamente. Exatamente. E assim, e o quanto que é um trabalho, né, multidisciplinar. O trabalho é um trabalho, né, interdisciplinar. Não existe uma questão assim, eu vou fazer sozinho, eu vou levar o mérito ou a fama ou uma coisa só para mim. Não, gente, eu preciso de outros profissionais ao meu lado, eu preciso. Então, assim, quando todo mundo. É que, na verdade, falta muito isso, eu acredito que também na sua área também aconteça muito isso, esse corporativismo mesmo, né? O que não falta na classe médica. Você vê que tem um corporativismo muito grande. E falta isso em outras classes, né? Em outros profissionais, de você se ajuntar mesmo, de se unirem, na verdade, e de verem a importância dos profissionais da saúde. É muito importante, eles são muito importantes. E que um depende do outro, um precisa do trabalho do outro, um complementa, às vezes, o trabalho do outro, né? E que ninguém é o bambambam, ninguém é o bom o suficiente para levar o mérito, a fama sozinho e tal. Eu sempre costumo dizer assim, gente, lembram antigamente quando falavam assim, fulano descobriu tal coisa, né? Fulano descobriu a cura de tal doença.
Hoje em dia não se vê mais isso. A gente lê as reportagens assim, um grupo de cientistas, né? Porque assim, é tudo um trabalho em conjunto. Porque é coletivo, né? Exatamente, né? Então, antigamente a gente tinha essas, né? Essas mentes brilhantes, assim, fulano descobriu tal coisa, fulano inventou tal coisa. Não, hoje em dia não mais. Hoje em dia, assim, um grupo de, né, de estudantes, um grupo de pesquisadores, um grupo de cientistas, né, descobriu tal coisa, estão estudando tal coisa, porque a gente sabe dessa importância do coletivo, do trabalho do outro, enfim. É muito. E é A gente muito. está filosofando um pouco. A É, gente não, tá mas é normal. filosofar um Isso pouco agora. acontece toda semana, viu? Fica tranquilo. O povo aqui já tá acostumado. Mas assim, complementar também, né? Ó, pessoal, quem tiver dúvida pode colocar aqui no chat, tá? Fica à vontade. Dúvidas, observações, elogios, fiquem à vontade. E eu acho que é tão importante que a gente comece a ter essa consciência cada vez maior, realmente, de que somos seres coletivos e que todas as profissões têm sua importância, sua relevância, sim, né? A gente precisa dessa consciência para conseguir construir um país ainda melhor, para conseguir construir pessoas que estejam ainda melhor, né, em condições melhores para poder ajudar Sim. essa empreitada, né? Porque não é fácil, porque de nada serviria, né, um professor de fisioterapia se você não tivesse nenhum aluno que tivesse interesse de fazer fisioterapia, né? Então, assim, a gente começa a pensar sobre Sim. como tudo é uma questão de interdependência mesmo, e de como esse valor tem que ser dado às reais pessoas, aquilo que elas decidem fazer. E às vezes, né, pode ser que tenha pessoas que estejam aqui ou que vão ver esse vídeo depois no YouTube e nunca imaginaram, né, como você também não imaginava fazer fisioterapia, e no fim vai para a área, se encontra, adora o que faz e realmente entende a necessidade e a importância disso, né? E a gente precisa disso, de pessoas que entendam que ser um profissional formado, que gosta de fazer, ninguém trabalha por amor, gente, todo mundo trabalha por dinheiro, porque precisa sobreviver. Mas quando a gente trabalha com o que gosta e se sente valorizado, aquilo não é tão doloroso e cansativo quanto quando você trabalha com algo que não gosta, né? Sim. Falo muito isso para os meus alunos porque eu leciono ergonomia, né? E Uhum. aí eu falo assim, gente, quando a gente fala sobre o que é trabalho em si, né? A gente sempre tende a romantizar a situação ou achar que é um mar de rosas. Não, pera um pouquinho, não é isso. A gente trabalha para uma questão de sobrevivência mesmo, né? Agora, quando a gente consegue unir essas duas coisas, de trabalhar realmente de uma coisa que você se identifica, que você gosta, é mais prazeroso realmente, né? Você Muito. tem mais prazer. Se você pensar, poxa, se a gente for dividir em um gráfico a quantidade de horas que a gente leva trabalhando, né? A gente passa muito mais horas trabalhando do que fazendo algumas outras atividades, seja lazer, seja, né, hobbies e outras atividades em si. Então a gente passa a parte maior da nossa vida é o quê? Trabalhando. Então, se a gente puder trabalhar em algo que a gente se identifique, que a gente gosta, é melhor ainda, né? E eu Sim. falo que dinheiro, sucesso profissional são consequências de um trabalho bem feito, independente de qual trabalho que você está executando, né? Exato. Então, se você vai procurar um trabalho pensando apenas no retorno financeiro que esse trabalho vai te dar, você já está meio que infeliz no que você Já tá perdendo a realmente de fato quer. essência, né? Daquilo, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E a gente precisa realmente, né, formar pessoas e ter essa consciência, né? Como eu disse, ninguém trabalha por amor, a gente trabalha por salário, mas trabalhar com o que se identifica cada vez é mais importante. E também não se fechar, né? Por exemplo, eu sou professora coordenadora, dou aula de história, né? Sou concursada para isso e estou num cargo que é Uhum. um cargo designado dentro do Secretaria de Educação, mas estou num curso de cabeleireiro.
Quem olha para mim e fala, não, ela Sim. gosta de cabelo colorido, ela gosta de umas coisas diferentes, eu acho que é por isso que ela foi. Eu cheguei a cogitar, assim, eu falei, quem sabe um dia eu fico metade do período em escola, metade do período eu faço cabelo, porque é outra coisa que eu descobri que eu gosto. E eu não sabia. Então a gente não pode também se limitar, né? Assim como você encontrou o seu hobby, que é a internet, que é o Instagram, que é ali, né? O gerador de conteúdo. Que é muito, muito engraçado, porque você está ali distraindo alguém, você está ali tirando sarro de alguma coisa que às vezes a pessoa nunca imaginou. Nossa, os últimos que eu tenho visto, meu Deus, eu choro de dar risada em casa. Eu falo, gente do céu, é muito gostoso ver isso, né? E eu acho que deve ser gostoso saber, né, que você tira riso das pessoas de uma coisa tão natural que você faça, né? E é para isso, né? A gente não se limitar, não se fechar. As pessoas... Sim, é exatamente isso que você disse. Eu encontrei na internet um certo refúgio no sentido de aflorar minha criatividade, pôr para fora realmente tudo que tem aqui dentro, assim, de que eu posso realmente, de fato, às vezes, beneficiar uma outra pessoa, fazer essa outra pessoa rir. E é muito engraçado porque eu sou tímido, as pessoas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam nisso. Mas eu tenho um certo grau de timidez, assim. E aí, assim, as pessoas quando me veem pessoalmente, elas falam, você não é engraçado todo? Eu falo, não sou engraçado o tempo todo. Aquilo ali é né, assim, quando liga a câmera, parece que, né, vem alguma coisa, assim, uma inspiração. E às vezes a inspiração vem do nada. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo com uma ideia, tô fazendo alguma coisa. E aí eu tenho que anotar, sempre escrever alguma coisa, assim, parece coisa de compositor mesmo. Vem na hora, aí eu tenho que escrever para depois não esquecer do vídeo que eu quero fazer, alguma coisa assim. E é muito legal quando as pessoas começaram a me falar, Douglas, você leva jeito para coisa, você deveria investir mais nisso, seus vídeos são engraçados e tal. E agora eu vou contar uma coisa aqui de primeira mão para você, nessa entrevista. Adoro. Inclusive, recebi proposta para que quando as coisas voltarem a se normalizarem, né, essa questão cultural que a gente está enfrentando, né, uma certa crise que é consequência da pandemia, todo o setor cultural vem sofrendo bastante, teatro, cinema, tá tudo muito parado, né? Sim. Eventos e tal. E aí eu recebi uma proposta para fazer um stand-up aqui em Limeira. E aí, assim, eu vou ser dirigido, né, por uma pessoa. E, assim, é lógico que é um projeto que está na sua concepção ainda, tá nascendo o projeto, mas eu fiquei muito animado com isso. Muito bom. Espero que isso se concretize em 2021. E é isso aí. Levar riso para as pessoas. As pessoas andam tão, né, para baixo, tão introspectivas, tão deprimidas mesmo pela situação toda que a gente vem enfrentando, né? E aí quando a pessoa, né, ela pode dar uma risada e ficar bem, né? Eu recebo muito comentário assim nos meus vídeos ou no direct. Poxa, você alegrou meu dia. Nossa, esse vídeo era tudo que eu precisava ver no dia. Aí eu falo, poxa, eu não fiz com essa pretensão, mas se alcançou esse ponto... Ótimo, né? Ótimo isso. A Beatriz falou aqui, né, que a solidariedade é o essencial, no sentido que somos dependentes uns dos outros, né? E segundo o Durkheim, que é uma das bases das ciências humanas, assim, que a gente lê muito. E que a nossa alegria é contagiante, que ela gostou, que ela achou demais o fato de você ter sido convidado para o stand-up. Vai ser muito legal, estarei lá na primeira fila, com toda certeza, porque eu adoro o seu humor, adoro a forma como você trata as coisas. Prestigiar. E eu acho isso muito legal. E eu acho que essa é a essência também do que eu quis trazer para o Marcela Convida, né? Não é falar só da minha experiência, mas é contar outras experiências para que outras pessoas possam ver que o mundo não é uma caixinha fechada, onde eu só posso pensar de uma maneira, onde eu só posso fazer uma única coisa. Né? O mundo é muito grande, a gente tem uma gama de coisas
para aprender, para fazer. E aí a gente tem que dar voz para essas pessoas, tem que dar visibilidade realmente, né? Começar a colocar a cara, porque eu falo que essa é a minha faceta jornalística aqui, né? Porque como eu não consegui ser jornalista, porque eu não quis ser jornalista, aqui eu pratico o meu jornalismo, né? Tá vendo? Eu não fui entrevistado pelo Video Show, fui entrevistado pela Marcela. Isso então, não tem honra maior do que isso, tá vendo? adoro! Então, assim, é uma realização para mim quando eu consegui tirar esse projeto do mundo das ideias e colocar ele em prática. Eu falo, gente, não importa para mim se toda semana vai entrar 20, 30, 5, 10 pessoas. O que importa é eu conseguir transmitir realmente um saber para outras pessoas. Porque o canal do YouTube está lá, não tem 100 inscritos ainda, mas não tem problema. O que importa para mim é que as pessoas que estejam aqui estejam vendo algo que é realmente muito importante na minha concepção de educadora. Né? Exatamente. E você tem isso. E eu acho que é isso que é bem válido. Você tem um público, né, que são exatamente, você tem um público e você, hoje em dia, se falam muito isso quando eu estudo um pouco sobre redes sociais, as pessoas do meio, elas falam muito isso. Número de seguidores, número de inscritos, esses números não significam nada, sabe? Então não adianta você ter 100 mil seguidores, mas se você não tiver um engajamento, eu prefiro ter 10 seguidores, mas que eu consiga tocar o coração dessas 10 pessoas, do que você ter milhões de seguidores, mas você não conseguir ser ouvida, né? Você não conseguir passar a sua mensagem. Então, eu prefiro um público, nem que seja reduzido. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou flopado, eu não tenho nem 10k no Instagram, não tenho ainda o arrasta para cima. Para o próprio Instagram, eu não sou nem um gerador de conteúdo, porque ele considera um gerador de conteúdo apenas pessoas que têm 10k de seguidores, 10 mil seguidores para cima. E eu não tenho ainda 10 mil seguidores. Mas eu prefiro ter. Eu prefiro ter esses seguidores, mas que são fiéis, que sempre comentam, sempre interagem comigo, e eu consigo realmente, de fato, passar aquilo que eu quero passar para eles, do que ter lá, sei lá, 20 mil, 30 mil seguidores e não conseguir ter essa conversa direta com os meus seguidores. Então, esses números de seguidores, de inscritos, infelizmente não significam nada, sabe? Né? O que é importante mesmo, de fato, é o que você traz de conteúdo. Qual que é o seu conteúdo? Qual que é a sua, né? Qual que é a sua linha de raciocínio? Qual que é a sua linha de pensamento? Qual que é o seu nicho, né? Que a gente fala muito isso. E na internet eu tenho essa pegada um pouquinho mais humorística, né? Essa veia de humor. Então, quando eu recebo alguma coisa assim, algum recebido, eu sempre pego essa linha mais cômica do negócio, né? Porque acho que a internet é tudo muito igual, assim, tudo acaba sendo mais do mesmo. Então, você tem que ter um certo diferencial, você tem que ter o seu diferencial, mas não pode cair também naquela... É uma linha tênue, né? Não pode cair também, assim, no ridículo que eu falo, né? Então, a gente tem que sempre... Igual esse último vídeo, deu muita polêmica, assim, as pessoas mais próximas a mim falavam, Douglas, tem certeza que você vai publicar esse vídeo? Que você vai falar sobre política? A gente tá em pleno... Eu vi umas 3 vezes. A gente está numa campanha e a lei eleitoral, querendo ou não, ela mudou e é uma lei da mordaça agora, né? Você não pode nada, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. E assim, e alguém me falou, Douglas, se algum candidato se sentir ofendido, ele vai exigir direito de resposta, né? A gente nunca sabe como que funciona a cabeça de juiz, pode aplicar uma multa para você. Eu falei, gente, mas o vídeo não é maldoso, o vídeo não falou nada de demais, né? Pelo contrário, você sabe que muita gente falou assim, Douglas, eu não conhecia nem alguns candidatos e você fez campanha para eles. Você divulgou eles, porque tem gente que eu nem sabia. Nem fazia ideia de que tava lá 11 candidatos. É difícil também se conhecer todo mundo, né?
Exato. E aí foi até uma, assim, o pessoal falou, nossa, Douglas, foi até positivo isso, porque eu acabei até, fui conhecer, pesquisar os candidatos, porque eu não sabia que tinha tudo isso, né? Mas E olha eu como é falei, gente, importante. calma que o vídeo... Exatamente. É muito bom. Porque você não tem, mesmo que você não tenha um recorte político, brincar com esse tipo de coisa pode levar as pessoas a terem interesse, né? Eu acho que é muito disso que Um aqui interesse, né? é importante, né? Esse acesso à internet que a gente tem hoje, né? É de conseguir aproximar as pessoas de coisas que às vezes elas nunca imaginavam ter contato, né? Então, quando eu trago essas experiências aqui, é E para que as pessoas, eu para fiquei que um pouco... os alunos tenham acesso a conversar com profissionais que eles nunca conversariam no seu dia a dia, na sua adolescência, né? Então, essa é a intenção realmente. Sim, e eu confesso, tá, que eu confesso que eu fiquei um pouco assustado quando as pessoas vinham me censurar, vamos dizer assim, em relação a esse vídeo, porque eu falei, poxa, gente, se eu não puder fazer uma sátira em plena campanha, falando sobre os candidatos, de forma que não seja ofensivo, mas que seja satirizando, né? Falo, gente, cadê a liberdade de expressão que tanto se prega, que tanto se defende, que Não tanto é? fala? Falo, eu falei assim, eu acho que abriu um portal, na verdade, do medo no Brasil. Existe um portal que foi aberto lá alguns anos atrás, agora em 2018, quando, né, Né? aconteceu Né? essa coisa, abriu um portal do medo, porque assim, as pessoas ficaram com medo por mim, né? Eu falei, calma, gente, a gente não vive na Arábia Saudita, a gente não vive numa, né? Enfim, a gente está numa democracia, eu acredito. Então, a gente tem essa, essa liberdade de expressão. E se eu não puder fazer uma sátira de um candidato, o que eu vou poder falar, né? Enfim. Pelo menos na Constituição está garantido que a gente pode falar, né? Desde que a gente não esteja caluniando ninguém, o que não foi o caso. Muito pelo contrário, foi falado às pessoas e de uma forma que a gente às vezes até pensa, mas você fala, nossa, alguém gravou exatamente o que eu estava pensando sobre aquela pessoa, né? Então, assim, é muito gostoso de ver e eu acho que o caminho é esse. É seguir o instinto mesmo, é seguir fazendo aquilo que você acredita. Como eu falei, eu sempre converso isso muito com a Bárbara, que é essa minha tutelada, né, que estava aqui desde o começo. Eu fico preocupada às vezes, às vezes até um desânimo, fala, nossa, vai entrar pouca gente, tudo. Mas eu falo, não, eu tenho uma meta, eu vou fazer ainda aquilo que eu acredito. Porque o que eu acredito é em levar a educação de uma outra forma, é levar o contato com outros profissionais de uma outra forma, e eu não vou abrir mão disso. Ponto. Então, não vou abrir mão e acabou. Então, Continua. e eu quero, e assim, o projeto, eu vejo que muitas pessoas se interessam. Eu tenho vários colegas que falam, não, eu quero falar também, eu quero participar, e eu acho importante, acho legal, e eu vejo muito esse estímulo. Não, continua mesmo, é muito bom, e eu não vou desistir, não. Eu não sou Isso é ariana, ótimo. eu não largo, faço as coisas, né? É isso aí. Eu tenho a motivação é sempre essa, né? É de sentir que está fazendo Beleza. algo por algumas pessoas e que fazem a diferença realmente. Então, gente, alguém tem De alguma fato, Mar, dúvida? foi um prazerzão. Eu também adorei. Adorei, como sempre, esses papos nossos. São uma delícia. Então, gente, já que, né, aparentemente ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou deixar lá no meu Instagram, no Marcela Convida, o Instagram do Douglas, mais uma vez, para vocês irem lá seguir, dar risada com a gente, porque é muito divertido. E aí, na semana que vem, o vídeo está postado, Barbarinha vai se encarregar de editar o vídeo, e aí, até o fim da semana, mais ou menos, a gente já consegue publicar no YouTube, já marco você e coloco lá para a gente ver. Eu que agradeço a sua presença, Beatriz. Muito obrigada, viu? Vai Foi ser, ótimo. vai ser um... Eu fiquei feliz. Obrigada a todos.
vocês que participaram. Um beijão e sigam lá no Instagram. Eu sigo todo mundo de volta, troco likes. É o perfeito blogueirinho, uma delícia de conversa, gente. Então, eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigada. Aqui fica mais Marcela Convida. Semana que vem, só vou deixar um spoiler. É a área da saúde de novo. Vai ser bem legal, hein? Não percam, porque vai ser muito, muito legal. Vai ser com uma mulher bem legal, que também da área da saúde, vai falar um pouquinho de Covid com a gente aí. Mas não vou falar o nome. Sem spoiler completo. Então, muito obrigada, gente. E a gente se encontra no próximo Marcela Convida da semana que vem. E muitíssimo obrigada, Douglas.